As igrejas hoje têm um desafio gigantesco diante de si. Eu me refiro aqui àquela religião que é o cristianismo e cujas expressões estão fortemente presentes tanto nas Américas, mas especificamente aqui vamos tratar do Brasil. É claro que os desafios que eu vou elencar aqui não são desafios propriamente das igrejas evangélicas brasileiras, mas desafios do cristianismo, desta cristandade como um todo. E eu me refiro também, claro, tanto à instituição ou às instituições cristãs, como à cultura cristã que se impôs no Ocidente. Os desafios que estão diante de nós não são desafios externos, exteriores, não é deles que eu quero falar. Ou seja, eu não quero falar aqui das proposições de Feuerbach, de Marx, de Nietzsche, de Freud. Não, eu quero falar daquilo que se dá dentro das próprias igrejas e quero inclusive fazer aqui uma abordagem teológica, ou seja, uma abordagem a partir do próprio livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, e da sua reflexão, a teologia. Quais são, então, estes desafios que estão diante das igrejas? As igrejas como um todo, mas como eu disse, repito, particularmente as igrejas brasileiras, e aqui eu quero ainda cortar e pensar a igreja evangélica brasileira. É claro, não é uma só, não é homogênea, são igrejas, por isso sempre considerando-as no plural. Desafios às igrejas evangélicas brasileiras. São 3. Primeiro, a divisão entre essas igrejas. Segundo, a riqueza do clero e das denominações. E terceiro, as alianças destas igrejas com os poderes seculares. Vejamos o primeiro desafio. O desafio referente às divisões entre as igrejas. Para nossa surpresa e escândalo, as igrejas são profundamente divididas. E elas não se dividem, nem sempre por questões teológicas. Aliás, isso é muito pequeno, isso é apenas a ponta do iceberg. Mas elas se dividem, sobretudo, pela questão do poder e da riqueza. São aí que essas igrejas vão surgindo. Elas surgiram de diversos modos na história, sejam aquelas igrejas nacionais ou aquelas igrejas que surgem a partir de movimentos dentro dessas igrejas nacionais. Mas um fato incontestável é a divisão que existe entre as igrejas evangélicas brasileiras, que são divisões, eu disse e repito, que nos chocam, que nos escandalizam, sobretudo à luz do próprio Evangelho. Observe, por exemplo, o que está no Evangelho segundo São João. Eu oro para que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Capítulo 17 do Evangelho segundo São João. Então, essa oração para que sejamos um, esta unidade da igreja, que não é visível, que não está diante dos nossos olhos, é um escândalo justamente porque aquilo que temos é a negação deste princípio essencial que é a unidade da igreja. Mesmo o movimento ecumênico que tenta de alguma forma manter entre as igrejas certo diálogo e inclusive propondo ações de maior unidade, de maior representatividade, este movimento não encontra respaldo nas denominações evangélicas brasileiras como um todo. E quando você pergunta, por exemplo, se há um reconhecimento pela legitimidade cristã evangélica da outra denominação, isso ainda nos choca ainda mais. Porque uma denominação existe basicamente na negação da legitimidade da interpretação evangélica de outra denominação. O cristianismo protestante, por exemplo, o protestantismo de missão, ele chega na América Latina com uma ideia principal. O cristianismo que aqui estava presente,
ou seja, a expressão católica apostólica romana do cristianismo, não era reconhecida pelos evangélicos norte-americanos. Eles não reconheciam o catolicismo como genuinamente cristão, genuinamente evangélico. Ao contrário, à medida que nós nos aprofundamos no estudo do fundamentalismo religioso, eles colocam mais e mais limites e mais barreiras em dizer quem é genuinamente cristão e quem não é, quem genuinamente interpreta a Bíblia e quem não, quem é verdadeiramente evangélico e quem não, quais são as verdadeiras igrejas e quais não são. E isso nos choca profundamente porque isso não está presente dentro da própria origem do cristianismo, que ele era plural, mas mesmo sendo plural, diverso, tanto cultural quanto teologicamente, ele tinha uma essência muito forte, alguns princípios essenciais que mantinham a unidade da igreja. Mas hoje o que nós temos é uma negação da existência do outro. Então você encontra, por exemplo, expressões desse fundamentalismo religioso dentro dos evangélicos que nega a legitimidade cristã do catolicismo, nega o batismo, nega a Eucaristia, nega a própria existência da Igreja Católica enquanto tal. E isso é encontrado também dentro do catolicismo, em que se nega a existência de outras igrejas, tratando-as como seita, né? Veja, pertence ao século XXI, a Dominus Jesus, né? Fora da igreja não há salvação. E hoje ainda alimentamos aqueles discursos medievais da Igreja Católica como a grande prostituta, ou do Papa como anticristo e etc. Então, essa divisão entre as igrejas é um escândalo. Você anda na rua, você vê diversas igrejas, templos sendo construídos, abertos, e isso se dá num ambiente de que a religião cristã passa a ser um produto de mercado. Há uma disputa desse mercado religioso. Tanto é que você vê uma denominação cristã dizendo, né, em suas placas, em seu slogan, aqui o milagre acontece. Né? Quer dizer, não lá, mas exatamente aqui. Então, essa disputa comercial, mercadológica, religiosa, isso é um mau testemunho para a existência das próprias igrejas. Isso à luz do próprio Evangelho, quando Jesus nos propõe a unidade e o amor. Veja, a característica principal, segundo o Evangelho de São João, para dizer se somos ou não discípulos e discípulas de Jesus, é justamente o amor. Né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e todos saberão que vocês são meus discípulos. Mas veja, as igrejas, né? Elas militam a partir do medo, a partir do ódio, a partir da negação da existência da outra igreja. Então, isso é um testemunho, um péssimo testemunho da igreja e é um desafio. A unidade é um desafio da igreja evangélica. É claro, eu estou me referindo à igreja evangélica brasileira, mas podemos colocar aqui da igreja como um todo. Segundo, a questão da riqueza. Se você já leu o Novo Testamento, ou seja, se você já leu Mateus, Marcos, Lucas, João, você seguiu Atos, você foi por Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, se você leu todo o Novo Testamento e terminou ali na última página do Apocalipse, você sabe com máxima clareza, tranquilidade, que o acúmulo de riquezas é incompatível com o Evangelho de Jesus. Não só aquelas citações que nós conhecemos melhor, né? Bem-aventurados os pobres, ai de vós os ricos, né? Acumule tesouro no céu e não na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói. Ou é mais fácil um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Então, essas sentenças todas, e muitas das quais pertencem realmente ao Jesus histórico, não são apenas formulações das comunidades que redigiram os evangelhos, mas pertencem ao Jesus histórico, aquele Jesus de Nazaré,
Este acúmulo de riqueza é um escândalo, o segundo grande escândalo e desafio das igrejas evangélicas. E quando eu falo escândalo, é escândalo entre os próprios evangélicos, entre os próprios cristãos, aqueles e aquelas que procuram ser o resto fiel de Jesus. E também um escândalo para a sociedade. A sociedade olha para a igreja e diz, olha que grande templo é este, né? De ouro, de mármore, de pedras preciosas, que grande templo é este? Repetindo exatamente aquilo que os discípulos fizeram com Jesus. E Jesus, olha, presta atenção, aqui não ficará pedra sobre pedra. Então, é condenado tanto no Antigo Testamento, quanto pelos pais da igreja. Observe, os pais da igreja eram enfáticos, claros, quanto à questão do cristão acumular riqueza. Isso não era permitido. E quando alguém queria servir como ministro, chegar ao clero, e tivesse muitas posses, ele era convidado a renunciar a todas elas. Renunciar realmente, né? Lembrando de Jesus, né? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Porque se você realmente se arrependeu, você tem que restituir a todo mundo que você roubou. Porque não existe acúmulo real de riqueza sem que uma outra ponta esteja sendo expropriada. Mas isso nós trabalharemos num outro vídeo. Por agora, observe o escândalo do clero e das denominações. Então, isso era condenado pelos pais da igreja. Se a pessoa fosse herdeira de muitas riquezas, ela também era convidada a negar a sua herança, a renegar a sua herança e assumir efetivamente o ministério cristão, o ministério sacerdotal, o ministério diaconal, o ministério pastoral. É justamente o modo como a igreja em Jerusalém, por exemplo, trata o dinheiro que serve de inspiração para movimentos socialistas que vieram bem depois. Eu nem quero discutir aqui se o socialismo nasce ou não em um vazio deixado pelo cristianismo. A gente pode no futuro discutir isso, inclusive a partir das próprias obras de Marx e Engels, às quais eu tenho leitura e tenho acesso. Então, essa riqueza das denominações é um escândalo. Veja, igrejas que possuem fortunas, mas não são apenas igrejas, denominações, são pastores, são líderes, são sacerdotes, são bispos que possuem milhões em suas contas bancárias. E milhões às custas da fé, daquilo que eles proclamam do Evangelho. Então, isso, a meu ver, é um escândalo contra o próprio Evangelho que nós recebemos de graça e que de graça deveríamos oferecer. É um escândalo, por exemplo, pastores aparecerem em listas de revistas internacionais, rankings de riqueza, porque isso atesta contra o próprio Evangelho de Jesus. Isso atesta contra o Evangelho de Jesus. Eu não estou aqui me dirigindo à grande maioria dos pastores e pastoras que eu conheço, que eu sei que vive com muita modéstia, vive com muito sofrimento, como a maior parte do povo brasileiro também vive. Mas eu estou falando aqui daquela riqueza, né, que é buscada, essa vaidade, por grande parte do clero brasileiro. Então isso também é um escândalo. Mas por que a igreja de Jerusalém foi uma grande inspiração? Porque lá dizia não apenas que eles viviam unidos na oração, na doutrina, no partir do pão, que eles perseveravam naquilo dali, mas que eles não tinham os bens como propriamente seus. Quem tinha mais vendia, né, repartia com os pobres, depositava aos pés dos apóstolos. Você deve se lembrar da história de Ananias e Safira. Você deve se lembrar disso, se você conhece aquela história ali, narrada em Atos dos Apóstolos. Então, o modo como a igreja de Jerusalém vivia, em que repartiam os bens, em que ninguém tinha necessidade de absolutamente nada, aquilo foi uma inspiração para movimentos cristãos posteriores e também para o próprio movimento socialista, o socialismo cristão e o socialismo utópico. Mas hoje o que nós temos é o escândalo do acúmulo de riqueza por parte do clero e das denominações. Nós não precisamos disso
para anunciar e viver o Evangelho. Isso depõe contra o próprio Evangelho de Jesus. E o terceiro grande desafio, observe, o primeiro as divisões, o segundo a riqueza, o terceiro as alianças com governos autoritários e imperialistas. A história do Ocidente é marcada pela aliança da igreja com os impérios terrenos. Eu vou fazer essa divisão aqui para manter-me no aspecto da teologia, tá bom? Sacro, secular, terreno, celestial, apenas para nos comunicarmos aqui nessa conversa. Então, esta aliança, e não é de agora, desde o momento em que a igreja endossa o discurso do Império Romano, passa a fazer parte do Império Romano, legitimá-lo, a igreja vem, desde então, fazendo aliança com todos os poderes estabelecidos. E faz isso negando as suas próprias origens. O movimento de Jesus, você sabe, ele está mais próximo dos movimentos revolucionários na antiga Palestina, na Judéia, melhor dizendo, na antiga Judéia. Ele está mais próximo desses movimentos revolucionários, anti-imperialistas, que propõem um outro reino, o reino de Deus, que é pão para todas as pessoas, terra para todas as pessoas, a igualdade de vida, a fraternidade, eu já mencionei o amor, mas isso era a proclamação de Jesus do reino de Deus, está lá nos evangelhos, e não apenas nos evangelhos canônicos, também nós encontramos isso nos demais evangelhos que não entraram no Novo Testamento. Mas para fazer parte do império, a igreja nega as suas origens e nega aspectos centrais da sua própria proclamação, como é o caso do livro do Apocalipse, que é um livro eminentemente anti-imperialista, que constata claramente que Roma, é a Babilônia, que os imperadores são anticristos, são bestas, e que a igreja não deve encontrar guarida debaixo das suas asas. Mas o que nós temos na história da igreja? Nós temos justamente a igreja se aliando a estes poderes todos. Quando nós vemos os imperialismos modernos, por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido e os Estados Unidos, eles fazem o que fazem legitimados pela religião. Pela religião. As próprias colonizações que se deram a partir do século XIV, XV, XVI, elas se dão legitimadas pela religião, veja, pela religião cristã. Então, quando o cristianismo se alia a esses regimes imperialistas, como também a regimes autoritários. O fascismo na Itália contou com o apoio das igrejas, assim como o nazismo na Alemanha. E por que isso toca a nós no Brasil? Porque no Brasil nós temos uma aliança, nós tivemos e temos uma aliança muito forte das igrejas com a ditadura, aquela ditadura civil-militar de 64, e temos também, recentemente, essa aliança das igrejas com o bolsonarismo. Como nós vimos, os cultos sendo substituídos por campanhas eleitorais, em que o presidente da República em exercício era aplaudido, ovacionado dentro das igrejas, não se cantavam mais a Jesus, aplaudiam a este mito, a este Messias, que aí se colocou como representante de parte da igreja evangélica brasileira. Então estes são desafios, e desafios que advêm da própria fidelidade ao Evangelho de Jesus, pelo menos deveria advir. O maior desafio da igreja evangélica brasileira, quando se trata das suas divisões, da sua riqueza e da sua aliança com os poderes mundanos, é justamente a sua fidelidade ou não ao Evangelho de Jesus de Nazaré e ao próprio Jesus de Nazaré. Eu quero, nesse final aqui, indicar uma leitura, que é uma coisa que nós temos feito também em nosso canal. Esse livro, lançado agora, este livro foi escrito por mim, Fundamentalismo Religioso e Política, Perspectivas Escatológicas a partir de uma teologia crítica. Ele saiu pela editora Recriar,
e você pode facilmente localizá-lo pela internet. Vale a pena você adquiri-lo, lê-lo e pensar sobre isso. Nós, inclusive, eu e o Jair, teremos um outro momento para conversar mais sobre esta obra. Mas desde já, coloque aí as suas considerações sobre isso que eu falei, como é que você se sente em relação a isso, como é que você pensa estes desafios às igrejas evangélicas brasileiras, tá bom? Um abraço e a gente volta em outra oportunidade.